eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para os 8º anos. O tema da aula de hoje é as novas tecnologias na arte. Vamos lá? O vídeo na produção em artes visuais. Essa linguagem explora principalmente as imagens em movimento. Trabalha com o cotidiano, com a própria cultura visual, explorando, além da ideia do artista ou de um grupo de artistas, diversos contextos culturais. Então, é uma linguagem, certo, que vai explorar várias situações, né? Pode ser o cotidiano de alguém, assim, o artista ele pode pegar, assim, vou estudar o cotidiano, por exemplo, das pessoas, dos catadores de papel, por exemplo. Então, ele vai, né, de repente trabalhar, fazer algumas imagens do cotidiano. Vou fazer uma imagem assim dos pescadores, né? Assim, vou aqui, né, para a Praia de Candeias, por exemplo, e vou ver como é esse movimento dos pescadores, onde é que eles vendem o peixe, enfim, eles podem criar uma situação do cotidiano, né, de alguém ou deles mesmos, assim, enfim, e levar, né, para a arte. Aí ele vai trabalhar com o cotidiano também com a própria cultura visual, né? Então, assim, ele vai usar esses recursos, né, essas imagens do cotidiano, da vida cultural, né, e vai explorar também, além da ideia do artista ou do grupo, né, diversas situações, né, diversos contextos culturais. Como, por exemplo, ele pode, de repente, pegar um artista local, por exemplo, que tem ele vai pegar aquela visão, né, da arte que ele produz, mas também pode ser o cotidiano dele. Às vezes ele trabalha em outra coisa para se manter e faz aquela arte. Então ele vai criar várias situações, né, vai trazer essas imagens, né, para esse tipo de arte, né, o vídeo na produção, certo, das artes visuais. Ela também é uma arte híbrida. Como assim? Ela vai misturar contextos e mídias, né? Então, a arte híbrida, porque ela não tem uma linguagem apenas, ela vai misturar vários contextos e várias linguagens, como, por exemplo, a fotografia, o vídeo, transmissões, depoimentos de pessoas, imagens e sons da cidade, né? Outdoors e cartazes, música de diferentes estilos e linguagens, ou seja, uma infinidade de possibilidades. Então, na videoarte, o artista ele vai, né, é uma arte híbrida porque ele vai misturar várias situações. Ele pode assim, vou fazer a cena de um cotidiano, por exemplo. Então, ele pode pegar cenas de rua, do ônibus passando, o carro do ovo, né, ele pode filmar e gravar o som e de repente ele vai colocar, né, na sua exposição, na sua obra. Ele pode pegar depoimentos das pessoas, né, assim, de determinada situação. Como, por exemplo, falei assim, ele vai pegar o cotidiano de um artista local. Aí, de repente, ele vai pegar o depoimento do artista, né, das pessoas que podem trabalhar com ele, convivem com ele, como é a sua produção. Então, tudo isso ele vai usar, né, para a sua obra e também vai misturar, além dos sons que eu falei, assim, pode ser os sons da rua, né, por exemplo, do carro do ovo, de carro freando, enfim. Pode pegar algumas músicas também e colocar, né, tem alguns artistas que usam esse tipo de arte, que eles gostam muito de misturar música com vídeo, né, até com performance, né, ao vivo. Então, vai ser uma arte que ele vai usar diversas possibilidades, né? Ele pode usar uma escultura, né, com a música, né, depoimento, com vídeo, enfim, as possibilidades são inúmeras. Essa linguagem explora principalmente as imagens em movimento, né? Trabalha com o cotidiano, com a própria visão cultural, certo? Então, assim, com uma visão do artista, certo? Aí também tem a videoarte, que também dialoga com outras linguagens contemporâneas, né? Como as instalações, as performances e os happenings, né? Então, assim, são apresentações que podem acontecer em museus ou em lugares alternativos, né, que ele vai misturar, né? Então ele pode trazer imagens de pinturas, né, de vídeos e esculturas, e também pode ter uma performance lá. Então ele vai, de repente, o artista mesmo, né, ele pode se apresentar, né, trazendo uma performance. Tem muitas pessoas que utilizam o corpo, né, assim, por exemplo, os artistas da body art também eles utilizam muito a expressão corporal, o corpo, né, para expressar a sua arte. E nisso eles vão, além, né, da sua performance, eles vão trazer também os elementos como música, como os vídeos, né, enfim,
as possibilidades são enormes. Agora, a primeira manifestação de videoarte aconteceu em 1959, quando o artista sul-coreano Namjoon Paik, né, que nasceu em 1932 e faleceu em 2006, começou a fazer experimentações com imagens distorcidas por ímãs e tubos de televisão. Então, ele é considerado o precursor, né? Então, teve outros artistas também, né, contemporâneos a ele, que também fizeram vários experimentos, mas é acreditado, né, a Namjoon Paik, né, como o precursor, né, desse tipo de arte. Então, ele começou a fazer experimentos, né, com ímãs e tubos de televisão, né? Às vezes ele colocava vários tubos de televisões, né, juntos, né, emparelhados, passando vídeos, e também ele gostava muito de música. Então, ele foi um artista também que tem muito presente a música na formação dele, tanto acadêmica, né, como de vida. Então, ele vai ter muito isso, né? Ele vai misturar muito a tecnologia com a música e com a arte de forma geral. Aí, em 1965, né, Namjoon Paik foi para Nova York, né? Aí realizou a performance de instalações com múltiplos monitores. Então, aí como essa imagem que vocês estão vendo aí é justamente uma das obras dele, né? Então ele criou uma imagem com vários monitores, né? E expôs, né, lá em Nova York, certo? Aí ele uniu vídeos, músicas e outras linguagens artísticas, né? Então, como eu falei, assim, a música também vai estar muito presente na arte de Namjoon Paik, né? Então, assim, que ele teve também uma formação de música. Então, assim, ele também estudou um pouquinho a história da música, ele estudou piano na adolescência. Então, isso vai estar também presente muito na arte dele, né? Então, principalmente essa imagem que vocês estão vendo é de outra obra dele, né? Então, também ele teve muito uma ligação com essa violonista, né? Violoncelista, que vai estar presente em outras obras dele. Então, a música vai estar representada de alguma forma, ou audível, ou então, né, em forma de escultura, né? Então, como eu falei, ele uniu vídeos, músicas e outras linguagens artísticas, sendo reconhecido desta forma como fundador da videoarte, apesar de vários artistas realizarem de forma simultânea trabalhos com mídia eletrônica, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Como eu falei para vocês, né, outros artistas também, né, fizeram experimentos com arte, com eletrônica, né, com tecnologia, mas foi acreditado a ele, né? Então ele é considerado, né, o precursor da videoarte. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, da vida dele, de Namjoon Paik. Aí tem uma frase bem importante, né, dele que começa assim, né? A arte é pura fraude. Você só precisa fazer algo que ninguém tenha feito antes, né? Tem obras que a gente fala assim, isso é fácil, né? Aí outras pessoas falam, então por que você não pensou antes? Por que você não fez isso antes? Isso é tão simples, né? Então é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? É fraude. Você só precisa fazer o que ninguém fez antes, né? Então foi mais ou menos o que ele fez, né? Então assim, ele foi que começou a colocar monitores e música nas obras dele, né? Ele nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em julho de 1932, né, e faleceu em Miami, Estados Unidos, em 2006, aos 74 anos. Né? Então, assim, e tem uma história curiosa. Então, ele começou cedo, ele fazia aula de piano. Então, como eu falei para vocês, né, a música também é muito presente na vida dele. Aí, em 1950, Paik e sua família fogem da Guerra da Coreia. Então, eles estavam em guerra, eles se exilam em Hong Kong, na China, certo? E depois ele vai para o Japão, né, onde ele morou e trabalhou. Ele começou os estudos, né, acadêmicos na universidade no Japão, mas ele terminou, depois ele seguiu para a Alemanha, né, onde terminou, né, ele estudou arte e história da música, por exemplo. Então, essas duas coisas estão muito presentes nele, né, a arte, a pintura, a escultura, mas também a música, né, e lá na Alemanha, ele conheceu muitos músicos, né, músicos contemporâneos, que, né, isso acabou influenciando na obra dele, né? Então, assim, esse contato com os músicos, né, acabou influenciando no que ele fez, né? Então, a gente percebe que tem o elemento da música, ele está muito presente, e até nas obras, né, de instalação dele, de escultura, enfim. Aí, depois que ele saiu da Alemanha, ele vai para os Estados Unidos, né?
o lugar que ele ficou até o fim da vida, né? Como a gente falou um pouquinho antes, ele faleceu em Miami. Então, e lá é que ele começa em Nova York a explorar bastante a videoarte. Como eu falei para vocês, ele se graduou em História da Arte e História da Música na Universidade de Tóquio. Ele começou lá em Tóquio e depois continuou seus estudos em História da Música na Universidade de Munique, onde conheceu alguns compositores e artistas conceituais, o que veio a influenciar no seu trabalho. Então, o encontro dele com esses músicos foi importantíssimo para a obra dele, influenciou diretamente a obra que ele realizou, tanto começando na Alemanha, depois como ele fez muita obra nos Estados Unidos, então isso vai ter muita influência, então ele vai ter elementos da música e da tecnologia. Ele é considerado assim um grande artista que sempre mistura arte e tecnologia, mas a música ele vai estar ali, sempre presente. A gente estudou um pouquinho sobre as novas tecnologias, estudou um pouquinho sobre Nanjun Paik, e agora, inspirados na obra de Nanjun Paik, cria a sua versão de videoarte. Faça um vídeo usando a tecnologia que você tem ao seu redor. A televisão, o celular, você pode pegar, fazer um vídeo com a televisão passando alguma coisa ao fundo, você pode usar a música também, Você pode criar, com os bonequinhos que você tem em casa, você vai pegar, as tecnologias que você tem presentes, os elementos que você tem na sua casa e criar a sua videoarte. Aí não esqueça de escolher uma música para compor a sua obra, Como eu falei para vocês, Nanjun Paik tinha muito o elemento da música presente na sua obra. Então, você vai criar o seu videoarte, e não sem esquecer de colocar a sua música favorita. Até a próxima, pessoal!